Boa noite, obrigado aos dois guris que conduziram a gente tão bem nesse momento de adoração. E às vezes eu sou meio repetitivo nisso, mas é verdade, poderia já ir para minha casa hoje que já sairia daqui muito edificado. Porque Deus fala através das músicas, fala através do bate-papo que a gente tem antes, fala também agora através da sua palavra. Vamos orar pedindo que Ele fale conosco? Feche os teus olhos. Pai, diante de nós temos algo tão bom, tão agradável, Pai, que é poder abrir uma pequena porção da Tua palavra, tirar dali lições práticas para a nossa vida, Deus. Nos abre os olhos nesse momento, ó Pai, que as palavras aqui ditas possam ser aquilo que tem no seu coração para a nossa vida hoje, começar em mim, para a vida de todos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. É um privilégio estar aqui novamente com vocês. Um privilégio muito grande, depois desse período de afastamento social, né? Acho que depois que começou essa pandemia é a primeira vez que eu vim aqui até Bento, né? Então, muito bom ver vocês e um abraço especial para quem está em casa lá vendo. Não tá? Tá vendo? Não tá vendo? Tá funcionando lá, a transmissão ao vivo, para quem está em casa também. E o seguinte, sobre o que a gente vai falar hoje? O tema da mensagem é o seguinte: tão simples e tão negligenciado. Tão simples e tão negligenciado. Não sei se a gurizada consegue colocar lá. Olha ali. Tem a foto de um rapaz ali nas águas. Quando eu pensei nesse texto, nesse título, eu lembrei de Naamã. Livro de 2 Reis, capítulo 5, conta a história de um homem. Não é sobre ele que a gente vai falar principalmente hoje. História de um homem que era comandante do exército da Síria, que foi acometido de uma doença muito grave. E a serva dele falou: vai lá no povo de Israel, que lá tem um profeta, e esse profeta tem poder de te curar, porque ele fala em nome de Deus. Vai lá falar com ele. Naamã vai lá. Quando ele chega para falar lá com o profeta nem recebe ele direito, só manda uma mensagem. Vai lá, Naamã, toma 7 banhos no Rio Jordão, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que você já vai ser curado. E diante daquele quadro, diante daquele pedido, eles se indignam, Naamã, e falam: não, como assim? Lá em Damasco tem rios muito mais limpos que esse. Talvez o Rio Jordão era meio sujo, não sei como é que era a realidade, mas ele se indigna, porque o que ele queria naquele momento era que o profeta clamasse diante de Deus, caísse de joelhos, o céu se abrisse e acontecesse algo miraculoso ali do nada. E ele vira as costas e fala assim: não vou tomar banho no rio, coisa nenhuma, eu vou voltar para casa com essa minha doença mesmo, porque em Israel não existe quem possa me ajudar. E os soldados ali que estavam com ele, os ajudantes, falaram assim: mas Naamã, você, cara, se tivesse te pedido algo difícil, você não teria feito? É só mergulhar no rio, é algo tão simples. Por que não fazer? Por que não experimentar algo tão simples? Você queria algo complexo, tão simples e tão negligenciado. E às vezes na nossa vida cristã, a gente também permeia essa mesma situação que Naamã passou. Às vezes a gente quer coisas tão complexas e a gente está negligenciando aspectos simples daquilo que Deus tem falado a nós. No meio da complexidade, encontre a simplicidade. Tem várias frases assim de impacto, né? E essa frase dizem que é do Einstein, né? Mas se parar para pensar, tem tanta frase que diz que é do Einstein, né? Mas eu achei uma frase interessante, uma frase forte, que no meio desse mundo de tanta complexidade, achar a simplicidade é a solução. E era aquilo que Naamã não estava querendo, o que era simples, né? Outro dia eu estava lá em casa, lavando a louça. Estava lavando a louça, né? Quando a gente casa, a gente acaba descobrindo as atribuições, né? Não sei quem casou recentemente acaba encontrando essas atribuições que tem em casa, né? Minha esposa, por exemplo, né? Ela não quer deixar de jeito nenhum que eu lave a roupa, porque ela gosta de lavar a roupa do jeito dela. Entretanto, a louça já sabe de quem é que tem que lavar, né? E eu estava ali lavando a louça ali e tal, lavando. Mas fica assim na casa de vocês também? É só lá em casa que fica de vez em quando. Fica mais às vezes, né? Eu estava ali lavando a louça, como de costume, né? O Benjamin olhou para mim e falou assim: tá fazendo, papai? O que tá fazendo, né? Eu falei assim: tô lavando a louça, filho. Expliquei isso que eu expliquei para vocês, né? Que aqui em casa eu tenho essa incumbência de lavar a louça. Se eu vejo uma louça aqui, eu já corro para tentar lavar, né? Para a chapa não esquentar, né? É assim lá também? Ou não? De vez em quando, né?
Mas filho, é assim, o papai lava a louça, né? Ele ficou me olhando com uma cara, mas eu falei para ele, mas não se preocupe, muito em breve, muito em breve, você estará aqui no meu posto assumindo essa responsabilidade, não se preocupe. E eu fico imaginando, né, anos para frente, eu pedindo para o meu filho, ele quando ele tiver crescido, né, eu sempre falo, acho que a voz dele vai ser uma coisa assim, e aí pai, tudo bem? Né? E eu falo para ele assim, Benjamin, lave a louça, Benjamin, que eu preciso sair com a sua mãe, quando eu voltar, eu espero que a louça esteja lavada. E ele, tudo bem pai, pode ir. E eu saio com a mãe, com a minha esposa, né? Saio para dar aquele passeio. Quando eu volto, me deparo com a louça cheia, assim, né? Nada foi lavado. O Benjamin vira para mim, pai, eu arrumei todo o quarto. Olha como meu quarto está organizado, tudo certinho. Eu olho para ele e falo assim, filho, que legal, né? Você arrumou o quarto, puxa, que bacana, né? Mas, e a louça, filho? Eu pedi para você lavar a louça, filho. Por que você não lavou? E às vezes eu gosto dessa imagem, dessa ideia, dessa ilustração, porque às vezes eu tendo a pensar que a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus pede para nós algumas coisas, Ele pontua alguns aspectos da vida cristã, que são simples, mas que são tão negligenciados. Coisas básicas. Eu quero ler um texto lá no Evangelho de Mateus 22, 34 ao 40. Você vai passando aí para mim? Ah, beleza. Olha lá que legal. Fica mais fácil. Mateus 22, 34 ao 40. E quem está falando aqui é o próprio Jesus. O próprio Jesus está falando aqui. Todo mundo achou aí? Quem está em casa, dá uma procurada aí também. Seguinte, vou ler aqui para vocês. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A resposta de Jesus. Jesus ele enfrentou, quando ele esteve aqui entre nós, um contexto muito complexo, um contexto religiosamente, uma sociedade muito como é que seria a palavra certa? Muito religiosa, a sociedade, né? E um contexto extremamente complexo. Para vocês terem uma ideia, havia naquele pequeno núcleo onde Jesus permeava os saduceus, fariseus, herodianos, zelotes e essênios. E essa turma, ela dividiu o Antigo Testamento, olhando para aqueles 10 mandamentos, formaram-se verdadeiras comunidades ao redor de determinadas teorias em relação ao Antigo Testamento, em relação às leis de Moisés. E essa turma, o que eles fizeram? Eles contaram quantas letras tinha nos 10 mandamentos e descobriram que tinha 613 letras nos 10 mandamentos. Usando de uma certa numerologia, eles pensaram, são 613 leis que Deus deixou para nós. 613. E essas 613 leis estabelecidas por eles eram pequenas derivações daquilo que era a essência do que Moisés recebeu da parte do próprio Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus falou para Moisés que não era para guardar o sábado, esses homens, eles começaram a se debater anos depois. O que significava guardar o sábado? E, por exemplo, eles chegaram à conclusão de criaram novas leis que interpretassem o que era guardar o sábado. Quantos passos você pode dar no sábado? Quantos passos seriam considerados como trabalhar? 10 passos, 50 passos, 100 passos? O que é trabalhar no sábado? Pequenas leis e pequenos costumes começaram a derivar daquilo que era a base lá atrás. E eles dividiram essas 613 leis em duas partes. 248 afirmativas, referentes às partes do corpo do homem, e 365 negativas. 248 afirmando o que deveria ser feito, e 365 negativas, referente aos dias do ano.
Só que havia uma disputa constante entre esses grupos religiosos. Como o número era fechado de leis, 613, de acordo com a teoria deles, de quais leis deveriam ser priorizadas. Qual era a maior? Qual era a segunda? Qual era a terceira? E pensa na 613, aquela, não sei como é que se diz isso, mas a 613, ela era muito importante, quase nada. Daqui a pouco uma nova lei surgia, será que ela não entrava? E esses homens ficavam nesse jogo religioso. E Cristo, quando ele se depara com esse contexto de extrema religiosidade e complexidade, ele vem para desconstruir o conceito de religião na terra. Porque a religião não nos aproxima de Deus. A religião não leva nenhum homem para mais perto de Deus. O que é a religião? É o esforço humano que cada pessoa faz para querer chegar até Deus. Acho que foi o Dia das Crianças que teve, acho que foi há algum tempo atrás aqui, né? Faz uma semana, talvez. Eu vi na TV um homem que estava indo de joelhos até um lugar. O que isso é? O esforço que aquele homem estava tendo, empreendendo um desafio físico para atingir uma graça, para chegar até Deus. E o que Cristo mostra no Evangelho, nas suas palavras, o que Ele mostra aqui que é diferente. Cristo, Ele vem ser as boas novas do Evangelho. Sabe o que significa o Evangelho? Boas novas. Boas novas. Naquela época, quando um rei ia para a batalha, o povo que ficava na cidade não sabia, não tinha internet. Não dava para mandar um WhatsApp para saber se o rei tinha ganhado ou não a guerra. O que o rei fazia se ele ganhasse a guerra? Mandava um mensageiro para a cidade. Ele pegava o mensageiro e falava assim, vai lá e declara para aquela cidade, vai até a praça central da cidade e declara o Evangelho. Declara as boas novas de que nós vencemos a batalha. Aí aquele mensageiro ia no meio da cidade e o pessoal via de longe, aquele mensageiro vinha, ele vinha caminhando, correndo, e ele chegava no meio da cidade, da praça e falava, nós vencemos a batalha. E essa mensagem que aquele homem trazia era o Evangelho. Era o Evangelho. E quando Cristo, Ele vem ser o Evangelho, Ele vem ser essa boa notícia para nós. Ele vem fazer a ponte entre nós e Deus, porque todo o esforço religioso das 613 leis, todo o esforço humano não é suficiente para nos conduzir até Deus. Somente Deus pode fazer essa ponte é estabelecida através de Jesus Cristo, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Cristo, o nosso Evangelho. E sabe que, hoje em dia, eu tenho notado, e talvez você tenha notado isso também, que a igreja também tem se tornado num lugar complexo, hoje em dia. Muita complexidade, hoje em dia. O que tem tornado as igrejas complexas nos dias de hoje? Coloquei ali alguns pontos. Primeiro, regras e costumes criados por homens. Por quê? Por mais que a gente saiba desse evangelho, é muito fácil aos poucos ir criando pequenas regras, pequenos conceitos de costumes. Por exemplo, eu já fui em igrejas em que não podia levantar as mãos. Já fui em igreja que tinha que ficar bem contido assim, com as mãos abaixadas. Já em outras igrejas, onde eu já fui, que tinha que levantar as mãos. Já fui num lugar onde você tinha que tocar os instrumentos musicais, você tinha que tocar olhando para a parede. Não podia os músicos olhar para o pessoal. Já fui num outro lugar onde não podia ter instrumento, era só a capela. Era só a capela. Já fui numa igreja onde não podia falar alto. Parecia assim, um silêncio. Não podia bater palma. A palma tinha que fazer assim, ó. Dar tchauzinho assim, né? Tinha que dar tchauzinho. Já fui em outros contextos em que a palma era algo muito fervoroso, né? Muito fervoroso. E as comunidades, às vezes, no que diz respeito aos costumes daquilo que é o seu culto religioso, ela vai modificando. Ela vai modificando lentamente. Sabe que nós já fomos um pouco mais diferentes do que somos hoje, né? Eu lembro de que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu me espantava, né, de ver os jovens aqui da Aliança Bíblica pulando assim durante as celebrações, né? O pessoal pula ainda hoje na celebração?
não pula, né? Eu lembro que vou contar um fato que me chocou muito, assim, né? Que eu vi num casamento uma vez aqui na Aliança de Bento, e a noiva e o noivo teve um louvorzão no casamento, e eles estavam pulando freneticamente. Eu nunca tinha visto uma noiva pular tanto num louvor de casamento. Foi muito legal, foi muito interessante. Lembra disso, Fábio? Você lembra de quem foi? Muito bem. Costumes que muitas vezes vão se propagando. O problema dos costumes e das regrinhas é quando elas encaixotam a fé. Quando a gente pega e começa a dizer o que é ser espiritual ou não a partir daquele pequeno costume. Por exemplo, o que é ser espiritual a partir do tipo de oração que é feita, do tipo de palavras que são pronunciadas. Esse rapaz é um rapaz espiritual, olha como ele fala bonito. Ou aquele fulano, ele é mais espiritual porque ele levanta as mãos. Medir a espiritualidade das pessoas. Se a gente fizer esse tipo de comportamento, é uma maneira de deixar a igreja de Cristo um ambiente cada vez mais complexo. O que mais tem deixado complexo? Segundo ponto, divergências internas sem solução. Pequenas divergências dentro do corpo de Cristo têm o poder de deixar essa igreja cada vez mais complexa e distante daquele evangelho. Pequenas divergências que muitas vezes podem nascer, inclusive do pecado oculto no meio de uma comunidade. Algo que acontece, algo velado, algo que as pessoas fingem que não estão vendo. Já o outro, aquele outro, quando aquele pecado vem à tona, aquele sim, parece que um pecado é pior do que o outro. Isso acaba tendo certas divergências dentro do corpo da igreja. Isso vai fazendo da comunidade um ambiente cada vez mais complexo. E o último ponto ali, que tem deixado as igrejas complexas hoje em dia, é o seguinte: o mercadejar da fé. Mercadejar é uma palavra que vem de mercado, como a gente vai no mercado, e eu gosto muito de um tipo de tapioca. Lá em casa a gente só come tapioca, não come mais pão. Eu gosto muito de uma tapioca da Terrinha, e eu vou no mercado, uma marca que chama tapioca. Alguém come a tapioca da Terrinha aqui? Tem, Bento? Não tem? Não tem, lá em Caxias tem. Tapioca, eu gosto, aí eu vejo assim todas as marcas de tapioca e eu vejo aquela da Terrinha. Quando eu vejo a da Terrinha, os meus olhos brilham, eu já sinto ali, já falei, e pego aquela da Terrinha e boto no meu carrinho para levar para casa. E às vezes, o contexto religioso hoje em dia está se transformando um pouco como um mercado, onde as ofertas por tipos de igreja e tipos de comunidade, tipos de pregação têm sido tão variadas que a gente fica às vezes analisando o tipo de mensagem que é dada, comparado àqueles grandes pregadores que a gente vê na internet e falando, quero esse, quero aquele. Antigamente se fazia muito de a pessoa pertencia aqui à comunidade, por exemplo, da Aliança Bíblica, mas ela ficava indo de igreja em igreja em busca de uma comunidade que melhor ela pudesse, como se estivesse procurando uma igreja que melhor satisfizesse o coração dela. Isso é o mercadejar da fé. Hoje em dia nem tanto é essa coisa de ficar indo de igreja em igreja, mas a gente fica indo de canal em canal do YouTube. De canal em canal do YouTube, ouvindo mensagens e mensagens. E não há nada de errado de você ouvir boas mensagens, tá? Existem boas mensagens na internet. O problema é quando a gente ouve uma boa mensagem na internet e a gente começa a colocar um paralelo entre aquilo que é administrado na nossa comunidade. E dizendo assim, puxa vida, olha, na Aliança Bíblica podia ter uma mensagem boa assim que nem essa. Puxa vida, olha lá, às vezes é tão... olha, podia ser tão diferente. Eu tenho algo para te dizer. A aliança bíblica, ela é o corpo vivo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça. E sendo esse corpo vivo, ele é um corpo completo. Ele é um corpo completo. Aqui entre nós estão todos os dons necessários para que essa igreja cresça e seja exatamente tudo que Cristo quer que ela seja aqui na cidade de Bento Gonçalves. Entre nós estão todos os dons, todos os talentos. Inclusive, Deus colocou entre nós uma liderança capaz de nutrir esse corpo, nutrir esse grupo com aquilo que Deus tem planejado para nós. Isso é sensacional.
a autoridade que Deus tem colocado sobre nós. Só que esse mercadejar da fé tem sido muito forte hoje em dia, principalmente nessa época de isolamento social, época da internet muito forte, onde cada vez mais as pessoas estão mais interessadas nelas do que no corpo, nelas do que na comunidade. E esse aspecto tem transformado a igreja atualmente numa igreja complexa. Uma igreja complexa. Eu me lembrei, certa vez eu conheci um homem chamado Miguel. Na verdade, Miguel era a tradução do nome dele, que é Masmud, um negócio assim. Que ele é natural de Faixa de Gaza. Um homem que, eu não sei como é que é o nome de quem nasceu em Faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza é um país lá perto de Israel, bem pequenininho, 42 quilômetros de distância. Talvez dá até para enxergar o outro lado do país, um país bem pequenininho, bombardeado por muita guerra, um país de muito conflito. E ser igreja, pertencer a uma comunidade como essa, em Faixa de Gaza, é bem diferente do que aqui no Brasil. E aquele homem, o Miguel, ele compartilhou um pouco da experiência dele ali em Faixa de Gaza. E ele falou que lá, ser cristão é constantemente correr perigo de vida. Porque em todos os lugares da sociedade existem espiões. E se eles descobrem que você é cristão, ele te denuncia e você será morto. Você será morto. Pensa o que é evangelizar num lugar desse? Como é desafiador, né? Eu falo aqui de Cristo para ti e fico pensando assim, né? E se esse cara me denunciar? A coisa pode ser feia. E a coisa é muito feia. Esse homem, Miguel, ele estava compartilhando de Cristo para um homem que nada mais era do que um comandante, soldado, destemidamente compartilhando de Cristo. E aquele homem, aquele comandante, ele se converteu. E o Miguel começou a discipular aquele homem. Começou a discipular, caminhar com ele. Que nem a gente discipula aqui, né? Tá chegando ali já. Voltou, mas já chegou. Aí, ó. Isso aí é a Faixa de Gaza. Voltam. Muito bem. Começou a discipular aquele homem. Nada de igreja ainda, estar dentro da igreja. Aí o Miguel chega no grupo da igreja. Não é num prédio como o nosso aqui. É subterrâneo. Velas. A música não pode ser cantada a todo volume, bem baixinho, para ninguém escutar. E ele fala pro pessoal, gente, sabe aquele comandante lá? Pois é, o homem se converteu. E semana que vem, ele vai vir aqui no nosso grupo, beleza? Todo mundo se olha e fala assim, beleza? Manda vir. Seja o que Deus quiser. E na próxima semana, aquele comandante, junto do Miguel, vai entrando pela caverninha, levando a lanterna, abre uma porta subterrânea e a pouca iluminação ilumina os rostos daqueles que são a igreja de Cristo. O sorriso no rosto de cada um deles e o abraço de recepção daquele homem que se converte. Aquele pequeno grupo começa a idealizar o momento em que eles vão poder se unir a um outro grupo, como um pequeno grupo célula. Sabe quando faz um encontro de 2 grupos células? Só que lá você tem que fazer um túnel para chegar no outro grupo célula. Vai fazendo o grupo célula e quando o último grão de areia cai e os 2 túneis se encontram, a igreja de Cristo, um olha para o outro. E é incrível, porque você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas quando os seus olhos baterem no olho de um outro cristão, você se identificará na hora com essa pessoa. Porque o mesmo Espírito Santo que bate no coração dele, bate no seu. Isso aconteceu entre aqueles homens. Aí eu te pergunto, nesse contexto de Faixa de Gaza, você acha que a igreja é algo simples ou complexo? Ser igreja ali tira muito dessas complexidades que nós mesmos criamos. Quando eu falo nós, falo igreja cristã brasileira. Igreja cristã brasileira. Ser igreja em Faixa de Gaza é estar presente. Ser igreja ali naquela comunidade é arriscar-se por aquilo. É pagar o preço de estar presente com aqueles. Falar de Cristo é sofrer as marcas que Cristo levou. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Mas vamos lá. Volta um ali. Como não transformar a aliança bíblica num grupo complexo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E olhando para esse texto aqui de Mateus, temos 2 respostas. Muito simples, desferidas por Jesus. E a primeira delas é... Vamos ler junto? Vamos lá.
Juntos? Ame a Deus de todo o seu coração. Aqueles homens queriam testar Jesus, saber qual era o principal mandamento. Jesus falou, é simples. Jesus, ele se remete a Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E ele fala, ame a Deus de todo o seu coração. E amar a Deus de todo o coração. O que é amar a Deus de todo o coração, meu querido, minha querida? Deixa eu pegar aqui o meu. Tem muito a ver com isso que eu falei da igreja de Faixa de Gaza. Eu gosto muito daquela história do café da manhã que foi servido na roça e ia ser servido omelete com bacon. Ia ser servido omelete com bacon. A galinha, ela se envolveu, ela deu os ovos. O porquinho deu o bacon. O porquinho se comprometeu. Amar a Deus de todo o coração é se comprometer realmente com Ele. De todo o coração. Sem deixar margens. Sem deixar áreas ocultas na nossa vida. Sem deixar áreas intocadas. Isso é amar a Deus de todo o coração. Devoção total. Certa vez um jovem estava no banco de trás de um carro e quem estava dirigindo à frente era um missionário. E durante aquela viagem, Deus falou com aquele jovem. Falou assim, fulano, quanto dinheiro você tem na carteira? Aí ele falou assim, quanto dinheiro você tem na carteira? Ele falou assim, não sei. Ele falou assim, pega o que você tem e deixa aí no banco de trás para esse missionário que ele está precisando. Aí o jovem abriu a carteira e tinha R$100 na carteira. Aí ele pega, deixa o dinheiro ali e obedece a Deus. E deixa para aquele missionário. Aí eu te pergunto, se fosse você esse jovem, no banco de trás, primeira pergunta que eu te faço, Deus poderia pedir isso para você? Deus poderia contar contigo? Deus poderia contar comigo? Ou será que o nosso coração, ele é parcialmente devoto a esse nosso Deus? Devoto a esse nosso Deus. Sabe que coisa boa é poder contar com aqueles que estão ao nosso redor, né? Saber que você pode contar com fulano de tal. E eu quero viver uma vida de tal forma, não só no que diz respeito às finanças, mas eu quero viver uma vida de tal forma que Deus possa contar comigo para fazer determinadas coisas. Abrir mão, não me apegar. Cantamos hoje, né? Sobre a entrega. Tudo a Ti eu entrego. Mas o que será que tem imperado no meu coração que tem impedido que eu ame a Deus de todo o meu coração? De todo o coração. De todo o meu coração. E sabe que o intuito de Deus é nos libertar. Nos libertar da ganância, nos libertar da imoralidade, nos libertar dos deuses que esse mundo nos aprisiona e nos fazem tão mal. Nos fazem tão mal. E o segundo conselho, o segundo mandamento que Cristo fala aqui, dentro de toda essa simplicidade, é amar o próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. E eu também me pergunto, o que é amar o próximo como a mim mesmo? E eu cheguei a uma conclusão nesse texto, olhando para ele. Que amar o próximo, o mais simples na sua essência, é importar-se com o nosso próximo. Porque o contrário do amor, sabe o que é o contrário do amor? Não é o ódio, é a indiferença. O contrário do amor é a indiferença. E nós vivemos uma pandemia de indiferença nos nossos dias. Indiferença. Onde eu e você constantemente somos conduzidos a uma vida onde eu me importo somente comigo mesmo. Somente comigo mesmo. Importar-se. Às vezes a gente olha para o nosso WhatsApp e a gente pensa assim, puxa vida, ninguém me manda uma mensagem da aliança. Ninguém se importa comigo. Mas eu quero te deixar um desafio hoje. Importe-se você com aquele que talvez você ache que não está se importando. Mande uma mensagem você. Não espere receber. Pega essa semana lá do seu grupo de... Como é que chama aqui, Fábio? Grupo de relacionamento. Elenque 2 pessoas que você acha que você tem assim sentido que essas pessoas precisam receber uma palavra de que você se importa com elas. Elenque 2. Manda uma mensagenzinha. Importe-se. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Porque eu gostaria, sinceramente, que nesse momento eu olhasse para o meu WhatsApp e tivesse aqui uma mensagem dizendo assim, Fabrício, estou aqui não sei aonde e eu estou orando por ti.
eu gostaria de receber essa mensagem. Você não gostaria de receber essa mensagem agora nesse momento? Saber que alguém lá não sei aonde está se importando com você e está orando por você. Não seria lindo uma coisa dessa? Não te daria um vigor diferente, talvez para viver essa semana, talvez para enfrentar as dificuldades que a gente vai enfrentar essa semana, não seria bom? E antes de esperar que o outro faça isso por nós, Cristo olha para nós e fala: ame o seu próximo como a si mesmo. E fala: toma a frente e faça você. E faça você. Ah, se a gente começar a fazer isso. Rapidamente, o quadro muda. E vai começar a chover mensagem no nosso celular. Sabia disso? Vai começar. Tem uma poesia de um rapaz chamado Tiago, que eu gostaria de ler rapidamente para vocês, que diz o seguinte: eu vi Jesus naquele que olhou para o inimigo e amou. Eu vi Jesus em quem foi humilhado, mas não humilhou. Eu vi Jesus naquele que foi agredido e perdoou. Eu vi Jesus naquele que tomou a cruz e se negou. Eu vi Jesus no amor, sendo luz na escuridão. Na mãe que olhou para quem matou o seu filho e liberou perdão. Na mão de quem se estendeu para quem necessitava. Na Cracolândia, abraçando quem ninguém abraçava. No quarto de hospital, vestido de palhaço, compartilhando amor, fé e esperança, dia após dia, ignorando o cansaço. A recompensa é o abraço e o sorriso de uma criança. Eu vi Jesus em Moçambique repartindo o pão. Eu vi Jesus em Alcaçuz orando com o ladrão. Eu vi Jesus de pé na Praça da Sé, às 7 horas da manhã, pregando e distribuindo café. Eu vi Jesus no meio de torcida organizada, pregando nas arquibancadas. Nos morros do Rio, cercado por fuzil e por granada, ministrando a paz, a paz. Nos becos, vielas, em casas, esquinas, na quebrada, pregando para a rapaziada. Em meio aos extremistas, com sua cabeça decapitada, por ministrar o evangelho da salvação. Eu vi Jesus aqui no sul do país, nas madrugadas frias, levando agasalho e cobertor, para aquecer e amenizar a dor do sofredor, para nos mostrar que não é teoria o seu amor, para demonstrar que uma mãe pode até esquecer de um filho, mas o Senhor não esquece de você. Eu vi Jesus nos orfanatos do Haiti, cuidando de crianças sem mãe e sem pai. Eu vi Jesus largar riquezas e partir rumo à miséria e não ao luxo de Dubai. Andando pelas ruas de Cafarnaum, levando o evangelho, lançando a semente, foi abraçando e recrutando um a um, transformando homens em pescadores de gente, dando visão ao cego, sonho a quem não sonhava. Ao paralítico falou: levanta, pode andar. Cristo é a ressurreição e a vida. Ele anunciava: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vi Jesus sendo consolo e ombro amigo, ao solitário dando atenção e ouvido. Eu vi Jesus na cruz dizendo: está consumado, tirando o fardo e nos salvando do pecado. Eu vi o túmulo vazio, pois ele vive. Venceu a morte, o Mestre ressuscitou e nos lavou com seu sangue carmesim. Subiu aos céus, nós somos o Cristo que ficou. Olhei no espelho e vi Jesus, pois ele vive em mim. Olhei no espelho e vi Jesus, porque ele vive em mim. O evangelho de Cristo está na nossa boca hoje. Viver esse evangelho é nossa responsabilidade, meus queridos, e não dos outros. E para viver esse evangelho, a gente tem que aprender que não é só na teoria, mas é na prática. Falar de Cristo é quebrar as correntes. Mais um toquezinho ali. Às vezes a gente se esquece quanto que as pessoas estão indo para o inferno. Semana eu estava conversando com uma senhora e ela falou para mim o seguinte, que o irmão dela, ele não acredita em Deus. E ele falou para ela algo muito profundo. Ele é um homem que cuida muito do corpo dele. E ele disse assim, que, entre aspas, né? Ele recebeu esse corpo de Deus perfeito,
E ele pretende entregar esse corpo perfeito para Deus. E essa mulher falou que aquilo mexeu tanto com ela, foi como se tivesse pregado para ela. Aí eu pensei comigo com os meus botões, falei assim, é entregar o corpo perfeito para Deus e ir direto para o inferno. Às vezes, a gente perde a percepção de que as pessoas sem Cristo estão indo para o inferno. E amar é falar de Cristo para as pessoas, levar o evangelho para as pessoas, amar o próximo como a si mesmo. Um dia alguém me amou, um dia alguém chegou para mim e falou do evangelho, um dia alguém falou para você do evangelho, um dia alguém te amou e te levou a mensagem capaz de te salvar. E o último ponto que eu quero colocar é servir. Amar o próximo como a si mesmo. É servir o nosso próximo. Pode deixar, pode fechar ali o PowerPoint. O PowerPoint aí fica meio doido, né? Servir. Muito bem, pra gente finalizar. Servir. Como que a gente serve o nosso próximo? Como que a gente serve? Sendo útil para aqueles que estão precisando. Para aqueles que estão precisando. E sabe que servir? Quando a gente lê esse texto, às vezes a gente distorce um pouco o que é esse aspecto de servir, né? Por exemplo, eu tenho um filho e eu recebi essa criança e Deus me deu esse filho para que eu o amasse e para que eu sirva o meu filho como um bom pai. E servir o meu filho não é fazer tudo o que ele quer. Tá me entendendo? Servir o meu filho é ser o pai que ele precisa que eu seja. Servir o meu filho é ser o reflexo de Deus na vida do meu filho. E naqueles momentos em que meu filho se rebela, eu estar ali para corrigi-lo, falar, filho, não faça assim. E hoje o Benjamin teve que ser disciplinado. Dói no pai, dói no filho. 3 chineladinhas nele, porque ele foi birrento hoje. Eu falei para ele, vou até falar para vocês. A Fátima está dando risada. Não? Você também batia no Léo, Fátima? Batia às vezes. Não bateu? Falei para ele, filho, não faz isso. Se você ficar birrento, você vai ser disciplinado. Mas ficou birrento. Aí o que eu fiz? Filho, eu não falei que se você ficasse birrento, você ia ser disciplinado? Vamos para sapateiro. Já foi aos berros chorando. Sentei no colo, expliquei para ele, falei 3 chineladinhas. Pá. Pronto. Chorou, abraçou. E outro dia que eu disciplinei ele virou para mim e falou assim, obrigado, papai. Obrigado. Beijou papai e depois estava me abraçando todo o amor. Servir. E é muito importante a gente cumprir o nosso papel. Nosso papel de educar, de levar com todo amor e carinho. Amar o próximo como a si mesmo, para finalizar. Não quer dizer que, quer dizer então que agora, Fabrício, a gente vai viver uma vida que todo mundo vai pisar na gente. Não. É ser coerente e no relacionamento com as pessoas. Ser coerente e vivenciar o amor de Deus para a vida daquelas pessoas, para a vida das pessoas. Corrigir quando tem que ser corrigido, abraçar quando tem que ser abraçado. Amar profundamente o nosso próximo. Simples, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É o que Cristo nos falou. E Naamã, diante daquele desafio tão grande de dar 7 mergulhinhos no rio, ele falou assim, quer saber? Estou aqui, vou ver o que acontece. E aquele homem mergulha 7 vezes no rio e depois que ele mergulha, a lepra dele, aquela doença incurável, desaparece totalmente. Algo simples que transformou a vida daquele homem. Cristo coloca diante de nós algo simples que tem o poder de transformar as nossas vidas. Vamos ficar de pé e orar? Fique de pé no seu lugar. Pai, é um privilégio estarmos aqui hoje, Deus, diante da sua palavra. Obrigado por tudo que foi dito aqui, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Essa mensagem é uma mensagem simples. A gente não precisa de grandes coisas, Pai. Basta aplicar aquilo que a sua palavra já diz. Nós não precisamos de um novo evangelho. Nós não precisamos de novos ensinamentos, coisas gigantescas. A gente só precisa viver as coisas simples que o Senhor deixou para nós, Pai. Nos ajuda, Deus, a amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração. E nos ajuda a amar o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Nos ajuda a servir, importar-se e compartilhar o evangelho capaz de mudar vidas, Deus. Nos ajuda nessa noite, nessa semana, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu entrego a vida de cada um que está aqui, a começar na minha vida, Pai. Amém, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Amém.